A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura via Fomento à Cultura Carioca, Foca 2022, apresenta podcast Os Favelados Pod. É isso aí, galera. Os Favelados Pod. Eu, Tom Macavelli, hoje, um dia abençoado. Eu tô aqui com meu amigo Saulo. Exatamente, Saulo Paulino na voz. De ombrinho, Mexe o ombrinho assim, ó, mexe o ombrinho, vai, relaxa. É nesse clima gostosinho que tá assim, pô. Uma felicidade, não, de estar junto de pessoas incríveis que estão aqui. E fala comigo, fala papai, como está sendo esse dia pra você hoje? Dia calor sempre, né? Rio 40 graus. Muito calor, aquela correria do dia a dia. Mas vamos que o sol não pode parar, como com diz toda a velha frase. certeza. E vai pro corre, sai do corre, volta e já senta na mesa pra poder receber essa pessoa ilustre, essa figura ilustre, não é não? Sim, com certeza. É ela, sim, artista, roteirista, autora, poeta, favelada, preta, sangue quente, meu irmão. Ela, sim, Quem é ela? Luciana Bezerra. Não vou fazer ombrinho. Como não? Relaxada. Não sei, fiquei invejando o ombrinho, mas eu não sei fazer. Então vou me abster do ombrinho. Tá tudo bem, tá tudo Boa bem. tarde, obrigado, viu? Muito feliz em te receber aqui, não é não? Com certeza, Luciana. Pra mim, ela é o Brau de saia. É mesmo? Sim. Se ela fosse um MC, ela seria o Mano Brau. Nossa. Olha aí, ó. Ai, fiquei nervosa. E pode juntar mais um pouco aí, né? Fiquei nervosa, porque o Brau é... Bom, é o cara que virou a cabeça de uma geração e hoje tá na academia, né? Sim. Olha esse cara, é talvez das figuras mais incríveis que a minha geração viu acontecer, viu ele mesmo se olhar como artista, se fazer suas próprias críticas, mudar, assumir as mudanças. É um cara que eu adoro. Fiquei feliz e nervosa. Sim, com certeza. Brau, ele é um MC, um dos maiores grupos aí do Brasil, Racionais MC, e o maior poder dele é as palavras. Que coisas em comum que a Luciana tem. Ela não tem Mercedes, ela não tem um avião, ela não tem um jatinho, mas ela tem as folhas, as palavras. Ela tem a potência em forma de palavra, né, que impacta e transforma. Luciano, você, durante esse período todo aí, fazendo grandes... sendo ferramenta de transformação dentro da favela, né, proporcionando para jovens também essa possibilidade de transformar a cultura em realização. Você acompanhou diversas transformações de pessoas ao longo desse tempo, não foi não? Acompanhei até mesmo a minha própria, né? Assim, eu acho que quando você percebe que no mundo as coisas só vão mudar se de alguma forma a gente trabalhar... Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu tenho uma amiga chamada Marina Vieira, que eu já vi em muitas palestras. É uma moça que fazia uma feira chamada Tangolomango, que era uma feira das periferias, de arte das periferias, e ela sempre falava na generosidade intelectual. E eu passei então a cunhar essa palavra porque eu me sinto uma pessoa que fui formada pela generosidade intelectual. E é através dela que eu tenho que ser ferramenta para os próximos. O que significa isso, né? O que é isso, então? É você realmente não reter saber, porque o nosso mundo... Ele ficou acostumado a reter saber. O saber, ele não é distribuído. Ele fica, então, nas poucas cabeças, para que elas, então, possam governar, para que elas possam, então, ditar o mundo, né? E a partir do momento que eu entendi que era isso, que a palavra, o letramento, esse tipo de gargalo, né, que é imposto ao nosso povo, que era por conta disso, né, pelo poder que a palavra tem, pelo poder que tem o intelecto, eu percebi que sim, eu sou uma artista, eu sou uma pessoa que gosta de ver o mundo através da arte, mas antes de tudo, eu sou um agente transformador, um multiplicador de saberes. Eu acho que é como eu me coloco primeiro no mundo. Aí depois eu vou pensar todas as outras esferas aonde eu posso, então,
achar como multiplicar esses saberes, sabe? Seja na sala de aula, né? Seja num filme, seja num livro, minha inspiração no momento. Que irado, incrível. Primeiro você se aceita, você se reconhece e depois disso você começa a transformar outras vidas, outras pessoas de uma forma na arte, assim. Ai, não sei, então eu acho que eu me reconheço muito agora, assim, eu olho a minha trajetória, né? Eu tô ficando velha. Isso faz você... Tô velha num sentido... porque a gente é tão coisa com essa palavra, gente. A gente fala velha, a gente é tão etarista, né? Que a gente fala assim, tô ficando velha. E aí as pessoas já acham assim, não, todo mundo quer dizer, não, você tem uma cara de garotinha, você nananã. Ótimo, maravilha, mas eu tô ficando velha. Velha num sentido de amadurecer, num sentido de estar já algumas décadas nessa vida. E isso... Fica um trailer de surpresa que a gente não vai entrar em detalhes. Não entra não, preciso pra lá. Mas isso não tem como, assim, não tem como negar, você vai se sedimentando, né? E eu acho que eu venho de um grupo, o Grupo Nós do Morro sempre foi um grupo muito do fazer. Principalmente no início, a gente não se pensava muito não, a gente fazia. E fazia porque tinha necessidade. Então eu acho que a necessidade também tem muito a ver com a minha arte. Famoso, quem não tem cão caça com gato. Caça qualquer coisa. Qualquer parada. Caça sem nada. Caça no seu próprio dente. Sim. Mesmo sabendo que ao entrar na selva, você é nada perto da selva. Mas você tem que entrar. Né? Então, tem que fazer. Então, eu acho que a gente tinha muito isso. Em 2010, acho que 2011, eu sou confusa. Depois da pandemia, então, fiquei confusa com as datas. Quem não, né? Total. Isso realmente aconteceu comigo. Mas acho que por volta de 2010, 2011, eu lancei um livro que chama Meu Destino Era o Nós do Morro. É um livro, é uma autobiografia, uma resposta, uma provocação da Heloísa Buarque de Holanda, que diz o seguinte: eu quero entender, é isso que eu quero que você me responda, é uma coleção chamada Tramas Urbanas. E ela diz, eu quero entender como uma menina favelada começa a ter o sonho de fazer cinema, né? Porque até aí, existem algumas esferas artísticas que a gente já vinha, eu acho, tentando entrar e entrando, mas eu acho que o cinema é algo, ainda hoje, é uma arte muito elitista, e isso gerou muito questionamento, assim, muita curiosidade. Às vezes eu até me irritava, por exemplo, com o meu primeiro curta, que às vezes eu ia a um debate e eu queria, como todo estudante de cinema, eu queria discutir estética, eu queria discutir por que eu botei tal plano, por que eu escolhi um plano sequência e não, né? E as pessoas, elas queriam saber da minha vida. Era tão intrigante, naquele momento, em 2004, uma mulher negra, favelada, dando um recorte, você fala assim, mas ela tem um filme que viaja o mundo, que fala em debate. Então, isso era muito curioso, né? E essa é uma pergunta que a Heloísa me faz, e então eu escrevo Meu Destino Era o Nós do Morro, tentando pensar a vida e o que tinha me trazido até aqui. Eu acho que, então, é a primeira vez que eu faço isso. Que eu paro e começo a não só me ver, mas ver a trajetória dos meus amigos, a trajetória do grupo que eu fazia parte, então, desde 92. Eu sou plateia do Grupo Nós do Morro desde 87, desde da sua primeira peça. A primeira peça do Grupo Nós do Morro chamava Encontros. Ela pirou a cabeça do adolescente vidigalense. Eu tinha ali, 11, 12 anos, e a gente só tinha praia, o que já era bastante coisa. A gente já estava em muita vantagem aos adolescentes da Maré, aos adolescentes de Antares. Eu sei disso, porque a gente tinha a gente ia iodo, né, meu povo? Ia lá, dá uma mergulhada, dá uma limpada, já volta, né? Mesmo que você não esteja pensando aquilo, a natureza age. Ela age por si. Ela age porque é ancestral. Renova e preenche, né, a natureza. Né? Então, a gente tinha isso. E aí, em algum momento, em 87, a partir da estreia de Encontros, a gente tinha a praia e o teatro. Eu assisti tantas vezes essa peça que eu podia fazer qualquer um daqueles personagens. Falou, faltou fulano de tal. Quem aí da plateia quer subir aqui e fazer? Deixa eu fazer, que eu sei fazer qualquer personagem. Eu posso ser stand-in de qualquer personagem.
Porque a partir do momento da primeira vez que eu vi a peça, eu ia na peça sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, domingo. Isso vira costume da galera, né? Todo mundo passa a exercitar isso, né? Acaba vendo, eu mesmo que participo de algumas ações, a minha primeira peça foi o Machado de Assis, né? Quando eu cheguei aqui no Vidigal, né? E eu vi essa peça diversas vezes, diversas. Era sexta, sábado, domingo, eu tava ali acompanhando. E a galera, todos fazem isso, né? Acaba fazendo uma aula, né? Que é como ela falou. O cara faz um personagem, de tanto assistir, começa a fazer outros personagens. Então você começa realmente viver o que está ali na peça e reviver várias vezes. Então isso é interessante, que você tem vários personagens e várias informações ali, revendo e revendo a mesma obra, né? Até a sua própria obra, né? Você rever, né? Muito forte mesmo, né? Sim. Transforma demais. E a gente percebe na sua fala que você tem muito essa sede, né? Essa vontade de querer fazer também, fruto também de um movimento que vem correndo ali junto com Nós do Morro. Mas você sempre foi muito inquieta, assim, por querer fazer, ser agente de transformação? Não sei. Eu, muito cedo, eu me mudei pro 314. O 314, no Vidigal, ele, principalmente quando eu me mudei pra lá, ele era o lugar, assim... Acho que toda favela tem um lugar, assim, que parece que... O que as pessoas dizem é que tudo de ruim tá ali. Foi pra esse lugar que eu me mudei. E eu achava isso tudo uma injustiça muito grande, assim, porque eu não via esse 314. O 314 era diferente. Era do Cimar, da Dona Lica, era das festas, era da solidariedade, era da dureza. Era. Mas era, né, era um outro lugar. Eu achava isso muito absurdo. E talvez isso tenha ido me formando numa ideia, num primeiro momento, de assim, como mudar isso? Como fazer as pessoas olharem esse espaço de forma diferente? De que forma a gente vai fazer isso? Então, eu acho que desde muito pequena tinha uma coisa que para mim tinha uma inquietude, assim, que era dizer que o lugar de onde eu vinha não era aquele lugar que estava no jornal. Isso eu acho que eu carrego desde cedo, sei lá. Eu tinha uma amiga que ela dizia que morava no Leblon. Isso acompanhou a gente toda a nosso momento de amizade. Aí, por exemplo, a gente uma vez foi ao Tivoli Park, era um presente de aniversário. E a gente foi. E lá a gente arrumou uns namorados. Aí ela, claro, mora no Leblon. Quando a gente descobriu que ela tinha falado aquilo, aí ficou eu e a outra. E a gente vai fazer o quê? A gente desmascara ela agora, a gente arruma uma briga, já faz o barraco logo, já desce o Vidigal agora, já virou tudo. Mas ela ficou ali, né? Ela chamou a gente, não, por favor. Pois ela fez a gente descer no Leblon, na Perana. E entrar pela Perana. E vim pela Chácara do Céu. Olha, foi a última vez, eu devia ter uns 12 anos, foi a última vez que alguém me fez mentir aonde eu morava. Porque a gente veio brigando tanto, falei, agora eu tô aqui, tô andando, vou subir esse morro todo, vou descer a escadaria, depois vou ter que subir meu morro. Tudo pra você não dizer que era favelada. Não, mas ele não queria ficar comigo. E aí? Então, assim, este era o cenário dos anos 80. Era isso que era ser favelado. Então, quando eu hoje coloco na minha biografia que eu sou favelada, quando eu gosto de ficar cunhando esse nome, quando eu dou a minha produtora o nome Favela dos filmes, é porque eu desejo realmente cada vez mais ressignificar esse nome, que já foi muito triste, que já foi muito terrível, o estigma que é ser chamado de favelado. E eu sou favelada. E eu quero ser, eu gosto de ser favelada. Né? Agora eu virei o jogo, agora eu gosto de ser favelada. E eu gosto de ver a classe média querendo ser favelado. Adoro. Comprando a cultura da favela. Às vezes algumas que eu falo, ai meu Deus do céu, isso nem era pra estar comprando. Mas eles compram. E eu gosto disso. Acho bom. Muito bom. Muito bom. Ô Luciana, uma das suas obras, né, como você falou que ganhou vários prêmios, como nós sabemos que ganhou vários prêmios, que é a Mina de Fé, ela veio pós o Cidade de Deus, né? Como que foi, você fez parte do Cidade de Deus na linha de pesquisadoras e de oficinas ali da galera que estava atuando, né? Então, a Mina de Fé, ela teve bastante inspiração nesse requisito de direção, de vivência do Cidade de Deus para a Mina de Fé? Não. Não? Totalmente diferente? Não.
Minas de Fé é um roteiro de 98. Uhum. Ele Roteiro 98. Ele chamou Você, ele se chamou Tudo por Ele, porque ele era um filme, sempre foi um filme da mulher do dono do morro. Mas por trás disso, ele era um filme dessa mulher que se anula para viver algo. Né? Que sempre para mim foi muito curiosa, são pessoas muito de me apaixonar. Mas quando eu vejo que aquilo tá me... Ih! Acaba na hora o amor. É tipo um negócio de salva-vida. A lei de salva-vida dentro de mim, assim. Acaba na hora. Tá me apagando, acaba na hora. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Como faz, né? O que leva alguém entrar num relacionamento que ela sabe que vai dar merda. E então, eu escrevi esse roteiro. O que eu acho que tem do Cidade de Deus, e eu só agradeço, ele já tinha participado, então... Do edital de 98, ele participou em 99, ele participou em 2000. O Cidade de Deus, ele começa a ser todo esse processo que eu faço parte, que faz parte do Guti Fraga, o Luciano Vidigal e tal, ele é todo em 2000, né? E aí logo depois ele é filmado, mas o Cidade de Deus ele estreia em julho de 2002, de 2002. 2002. E aí o Minas de Fé sai em outubro no edital de 2002. O que eu sempre fico achando, e acho mesmo, assim, que tem muito a ver, é que a partir do Cidade de Deus, as pessoas falaram, existe um público interessado nesse assunto. Uhum. Sim. Né? Isso eu acho mesmo, assim, né? Você Por as tem um portas, filme, né? Você tem um filme de grande visibilidade, né? Que vai atravessando as coisas, vai passando em todos os lugares. Eu sou sempre muito... É um filme que até hoje ele divide muitas opiniões, né? Tem gente que ama Cidade de Deus, tem gente que acha que é muita estetização da favela e tal. Eu confesso que eu sou envolvida demais com o projeto para ter uma visão tão crítica dele, entendeu? Para mim foi muito importante. Eu e o Luciano, a gente visitou praticamente todas as favelas do Rio de Janeiro, a gente fez testes, a gente descobriu grupos, a gente descobriu pessoas como Leandro Firmino, como Douglas, né, que não estavam no Vidigal. O Douglas estava lá em Vila Vintém, entendeu? Era um menino, assim, de, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos de idade, brilhante, brilhante. Então, eu tenho muita, assim, eu não consigo ficar, foi isso, foi aquilo. Claro, eu não. adoro o filme. Claro. Confesso que eu adoro o filme. Eu adoro que a gente também seja conhecido por um bom filme. E quando eu viajei nos festivais depois com o Mina de Fé, as pessoas me recebiam, sim, como uma pessoa que também faz parte dessa cinematografia, que faz parte da Cidade de Deus. E isso foi importante, sabe? Sim. Genial. Mas como estética e tudo, inclusive se você botar um e outro, eles são totalmente diferentes. De tudo, até porque, imagina, se eu tinha 300 vezes eu podia passar na correção de cor uma única cena. Ai, que sonho! Isso não posso até hoje, no filme que estou terminando, assim, né? Que são coisas que são esferas de outras esferas de projeto, entendeu? Sim, faz todo sentido. Olha, e é muito bonito ver o movimento, né, que está sendo feito, é uma grande evolução, né, um passinho de cada vez assim, mas que agora em 2023, já que eu tive o prazer também de assistir o Cine Nós do Morro, né, o 5 Vezes de Favela, né, e teve uma reunião com grandes personalidades que fizeram parte, né, e seguem a sua caminhada até hoje, cuidando das suas vidas artísticas, né, e é um movimento que vem revelando cada vez mais artistas de dentro da favela e ressignificando o nome da favela, né, e tendo esse orgulho, né. Como que você vê essa oportunidade que é dada por grandes agentes transformadores na vida do favelado? Eu estou esperando um pouco, sabe? O momento em que nós por nós vamos nos dar essas chances, entendeu? Porque a gente é muito acostumado com um mundo que a gente precisa quebrar, que é o mundo da chancela, sabe? Nós temos uma arte, nós temos uma pesquisa, nós temos estética, nós temos linguagem. Então, assim, isso já está mais que provado, né? Então, eu sempre fico me perguntando por que a gente precisa de tanta chancela, né? Por que a gente não consegue, por exemplo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça nesse cineclube que a gente fez, né, do 5 Vezes Favela, foi, por exemplo, o Kaká
O Cacá Jags, eu percebi que ele achava, na nossa conversa, que ele achava que a partir do 5 vezes Favela, ou Agora por Nós Mesmos, talvez a gente fosse explodir. Eu sei por que ele achava isso. Porque ele já tinha visto o curta de todo mundo ali. Porque ele realmente acreditava naquele potencial. Né? E falou, bom, se alguém chegar aqui, der suporte, chancelar, a gente vai voar. Né? Mas não foi bem assim. Por exemplo, só para captar o projeto, ele levou 3 anos. Ele nem entendia, ele falou, cara, tem um projeto brilhante, as pessoas não colocam, então, a grana que precisa e tal. E a partir daí, não que pra mim, e se você reparar, a visão dos diretores era muito diferente da visão dele. Porque ele também esperava, talvez pela experiência que ele tem, que é um cara classe média, que se transforma em cineasta. Então, pra mim, tá? Essa visão vai se transformar talvez no maior cineasta que a gente tem. Quando a gente pensa em tempo de trabalho, de exercício, o Cacá Jackson é nem sei dizer quantos filmes. Você chega lá na produtora dele, é uma parede de cartazes de filmes incríveis, né? Porque é uma vida de exercício cinematográfico. Então, ele, dentro dessa ideia dele, ele falou, bom, eles vão ser catapultados à lua. Eu não tinha essa expectativa. Por quê? Porque o meu mundo é muito diferente. A minha realidade é muito diferente. Eu sei o que é o mercado e que eu tô fora dele. E que ele, de alguma forma, trabalha com essa arte. E acho que hoje, e a gente está falando, então, de 13 anos depois desse filme, a gente começa a ter um mercado um pouco mais aberto. E aí não é porque o mercado quer. É porque existe uma lei. E a lei precisa ser cumprida. E estamos gritando para que a lei seja cumprida. Porque se a gente parar de gritar, eles vão sentar em cima da lei de novo e não vai ter tantos % de negros na TV, não vai ter tantos % de produto brasileiro, não vai ter nada disso. Telas, cinema. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente está discutindo a cota das telas e as pessoas acham que é uma coisa nova. Não é, ela existe. A gente só quer que faça valer. Uhum. Ela precisa fazer valer. Então, são essas discussões. Eu, quando olhava, e aí a gente via na fala dos diretores, que tinha uma coisa que era, pra gente foi incrível, porque a partir daí a gente pôde perpetuar o sonho, a gente pôde continuar trabalhando, porque eu sou um peão da arte, sou um peão do cinema, entendeu? Bravo. Eu tenho que trabalhar para bancar a minha ideia de, sei lá, de ficar alguns meses trabalhando num projeto meu, até que ele possa sair. Até que ele vire um projeto de fato, até que ele ganhe um produtor, ou uma produtora que vá atrás, que arrume um dinheiro e que então vamos sustentar dele. Pô, a gente vai falar aí de tempos longuíssimos, esse é o cinema. Então, assim, quem sustenta a vida de um autor favelado? É difícil. Você tem que estar querendo muito, você tem que acreditar muito que isso é uma forma. Então, para além de ensinar cinema, quando eu entro numa sala de aula, eu preciso ensinar persistência, perseverança, esperança. Porque senão o cara vai naufragar rápido. E pegando um paralelo igual você mesmo falando do Cacá, né? Ele, vista a trajetória dele, quando é uma visão externa, ele olha e fala, pô, mas isso aqui é tudo potência. Eu vou fazer o quê? Vou dar um empurrãozinho e eles vão fazer isso aqui. E a gente faz um paralelo com a vida de qualquer outra profissão, né? De quem fica fora da favela. Eu falo, pô, os caras estão vivendo com isso aqui, com pouca coisa, os caras estão fazendo milagre. Então, se eu vim, aí infelizmente, o que acontece geograficamente, né? Pessoas, figuras de outros estados, né? Que vêm, enxergam essas potências na favela e pegam e dão, às vezes, um mísero, querendo um resultado super alto e querendo tirar uma vantagem disso. Mas esse é um mundo capitalista, assim. A gente hoje tem uma sociedade de muitas pautas, né? Eu tô feliz que eu tô vivendo isso. Eu tô feliz que as pessoas me chamam de preta. Porra! Eu passei a vida inteira da menina que não tinha cor. Tem uma moça chamada Midri, adoraria ter na minha cabeça a poesia dela, né? Que ela diz, eu sou uma menina que nasceu sem cor. Ela termina assim, mas um dia me chamaram negra. E eu respondi. Pô, fico arrepiada. Verdade.
toda vez que eu ouço essa menina. Porque viver em outro lugar é muito difícil. Principalmente quando você é favelado. Mas eu entendo também o que foi feito na nossa cabeça, todo o engendramento do colorismo. Eu entendo também que pela minha cor ser mais clara, por eu ser uma preta mestiça, eu usufruo de privilégios. Entendeu? Eu entendo que quando eu era adolescente e entrava com a minha amiga que podia ser paquita, favelada, mas podia ser paquita, nasceu, né, filha de nordestino, nasceu branca, usava ali franjinha, coloria o cabelo e tal, como todo mundo. Eu entrava na Americana, ninguém via na minha cola. Agora, se eu entrar com a minha amiga mais retinta, eu não precisava nem pisar o pé. Já tava aqui, ó. E isso é muito cedo. Você entende isso muito cedo e é muito cruel. É muito cruel quando você começa a ver na sua família que a sua família está dizendo, fica branca, alisa esse cabelo, vai ser mais fácil para você. E aí você se olha dentro daquele mundo, você não enxerga nada de você nele. Você fala, meu Deus, agora eu vou para onde? Eu faço o quê? Né? Então, eu sou muito feliz, assim, porque eu acho que também isso tudo é fruto desse inquietamento dessas pessoas, né? Quando eu vejo hoje os tantos anos de cota, você fala, e a nova geração? A nova geração é incrível, porque eu faço uma graduação agora, daquelas pessoas que você viu lá, as cabeças incríveis lá que você viu do 5 vezes Favela, apenas Manaíra Carneiro e Wagner Novaes eram os universitários. De resto, é tudo lá formado pela vida. Formado em ONG, formado em curso livre, formado como se encontrou, como conseguiu, né? A geração de hoje, muitos são formados. Inclusive, estão mudando a cara da academia. Porque hoje você senta lá e você briga. Não dá para ser uma faculdade hoje que só ensina Europa, pensadores da Europa. Não dá. Não dá. Vai naufragar. Existe uma nova linguagem. Né? Porque o seu aluno, ele quer. A gente abriu a porta, a gente tem uma universidade um pouco mais diversa. Tô falando aqui com um olhar muito otimista, tá? Porque quando a gente vai mesmo lá nas porcentagens, ainda falta muita gente. Falta. O gargalo ainda é desse tamaninho. Entendeu? E pensar também que com isso o mercado ficou mais exigente. Porque se você abre de um lado, você mais na frente, você vai cobrar. Né? Então, hoje, o jovem ele tem que estar muito mais preparado. Né? Então, são esses desafios que a gente tem encontrado também. Aí a gente encontra o desafio da tecnologia e tal, né? Então, é isso que eu digo, assim, o fomentar a ideia de que você pode ser, mesmo tendo nascido na classe popular, você pode ser um pensador, você pode ser um pesquisador, você pode ser um artista, você pode ser, né, um intelectual. Você tem que fomentar muito a perseverança da pessoa, mesmo. Porque não vai ser da noite pro dia, não vai ser fácil, né? Mas eu acho que hoje a gente fala disso, mas a gente já tem, por exemplo, um Giovanni Martins com 2 livros incríveis, falando na Flip e fazendo, agora eu não consigo lembrar o nome da mulher que falou, só vou se ele for. Opa, peraí, entendeu? Acho que a gente fez avanços, mas talvez ele, em 2010, ele não fizesse, talvez ele nem chegasse à Companhia das Letras. Então, quando eu olho também o 5 vezes Favela, eu dei maior voltão, né, pra voltar no 5 vezes Favela, mas quando eu olho no 5 vezes Favela, eu acho que ali a gente era muito a ponta do iceberg, já era as primeiras flechas, sabe? Sim. Sendo lançadas para um futuro, assim, porque se você vê, ele até hoje, o Cacá Jack saiu daqui prometendo que vai tentar botar ele num... Como é que é o nome desse negócio que bota filme? Agora? Não, que a gente vê na TV, que agora não é mais da TV. Stream, uma plataforma de filme, é isso, né? Eu vou falar plataforma de filme, que eu não gosto de ficar falando em inglês. Eu tenho briga com essa... tudo é inglês. Mas no cinema tudo é inglês. Eu faço letras. Se eu conseguir, vou fazer um dicionário do cinema brasileiro. Para que esse negócio de over the shoulder, nada. Bota essa câmera no ombro, vai, faz tua coisa. Então, assim, é só implicância maluca. Não, claro. Mas é porque
A gente começou falando disso aqui. Língua é poder, meu povo. Língua é poder. A gente briga com isso, né? Se a gente for pensar no mundo, o português perde pro espanhol, que vai perder pro, entendeu? Pro inglês, que vai, sabe? A gente precisa se colocar, entendeu? Então, e como que abre oportunidade dessa dentro da favela do Vidigal ou qualquer outra favela? É abrindo rodas de discussão, ou fomentando cada vez mais esses grupos de teatro, ou também possibilitando, viabilizando cada vez mais oficinas? Investindo em educação, mas educação de verdade, como política pública. Por exemplo, você quer que uma criatura estude pelo menos até os 23 anos. Desculpa, meu povo, arruma uma bolsa. Não é só Bolsa Família, não, é Bolsa Estudante. Cada um, premiação. Você fez 500 pesquisas, você ganha tanto. Você fez menos, você ganha tanto. Entendeu? Para você fazer uma população, como a população brasileira estudar, ele precisa ganhar para estudar. Precisa ganhar. Porque você paga para estudar. Mesmo que te dê... No 5 Vezes Favela tem esse filme. Uhum. Eu adoro esse filme de uma violência absurda. Nesse filme tem uma frase que me toca muito. Que a mãe diz... Muito difícil para quem quer estudar. Porra. É de cortar o coração. Porque ela tá vendo o filho dela que sonhou ser o cara que passa na universidade. Ele passa, mas ele não tem a grana para pagar a passagem, ele não tem a grana para comer, ele não tem a grana para fazer a xerox, ele não tem a grana para... Entendeu? São muitas coisas, né? Às vezes, mesmo a faculdade pública, essa então às vezes é extremamente excludente, entendeu? O cara tem que estudar o dia inteiro. Como você estuda o dia inteiro, aí arruma um dinheiro para estar na faculdade, aí ajuda a tua mãe pelo menos pagando a luz? Pô, é muita coisa. É muita coisa, aí o estudo perde, porque estudo é bem material. É bem material, ninguém vai voltar. O Nós do Morro, ninguém vai voltar. As pessoas perguntam assim, mas ninguém volta. Ela volta pra quê? Volta pra dar uma palestra, volta pra fazer um aulão, entendeu? Mas ninguém vai ficar dando dinheiro. Vai dar dinheiro, porque também ninguém ficou rico, ninguém tá milionário por aí. Nem o Babu, porra, era pra estar milionário. Era pra estar milionário, Brasil. O Babu era pra estar milionário. Era pra gente ter votado nesse homem, porra. Com mais favela no Brasil do que cidade de verdade. Genial. Ainda no 5 Vezes Favela, Luciano, no Acende a Luz, a gente entende ali que o Lopes, né, ele é aquela figura que demonstra o trabalhador brasileiro, o guerreiro ali que está indo na favela. E a gente vê, eu percebi que ele passa por diversas situações. A pressão da comunidade para que ele faça o serviço dele. Também o carisma da comunidade que acaba abraçando ele. Ele também, ele é como nós, que às vezes não tem ninguém para ligar, não tem ninguém para estar ali. Ele também fica até o final do processo. Como que foi criado esse Lopes, a linguagem dele, para passar essa informação que as pessoas acabam vendo o Lopes de uma forma só, de várias formas no caso, né? O Lopes, qual é a intenção de passar a mensagem desse personagem, que ele é um dos principais, né? É que primeiro ele representa ali o abandono, né? O abandono do Estado. Cara, a gente tem primeiro ali o momento, eu uso muito a falta de luz para fazer isso mesmo, assim, é uma falta de um serviço que é básico, e que a gente até hoje, o Vidigal sofre. Eu sou moradora da fase 1. A fase 1 não tá lá no filme à toa. Ninguém grita, é a fase 1! À toa, eu expurgando a loucura. Mas então ele é essa coisa que falta, né? É essa falta do Estado, esse abandono do Estado. Só que ele é minha mentira, né? Minha brincadeira de Deus. Eu acho que isso acontece, assim, no meu cinema. Eu tô sempre tentando dar uma mentirinha. Tentando, né? Porque a maioria é verdade, né? Você fica ali numa realidade muito dura, mas, sei lá, eu tendo a no final, tentar redimir, tentar trazer, é tipo isso, ele vai lá e faz um gato. Confete porque é uma realidade pura, né? Vai lá e faz um gato. Ele podia ter ido embora. Sim. Ele podia não ter conseguido, ele podia, quando o cara ligou de novo, falando, tá vendo? Só tá na caixa postal, o cara me abandonou, ele não vai trazer peça, acabou. Né? Ele podia até ter ficado lá, mas assim, não ter tentado, por exemplo,
fazer o gato. Eu adoro o cara da arte que faz o gato. No final ele Porque fala. eu acho que é isso, assim, é muito essa coisa do bom jeitinho brasileiro, né? Que é você criar tanta empatia com alguém que você fala, eu não posso deixar eles aqui. Então, eu acho que o Acende a Luz, ele é um pouco esse grito, sabe, assim, não olhe as pessoas daqui como se ele não fosse o seu pai, a sua mãe, tem todas essas coisas lá, né? A Fátima dá um negócio no homem e fala, se fosse a casa da tua mãe, ele ia deixar no escuro, gente? Passar o Natal? Não ia deixar. O Leblon não passa o Natal no escuro. Entendeu? Eu já passei. Aquilo eu já vivi. Só que não teve Lopes. A gente ficou no escuro, ficou 3 dias no escuro, as coisas estragaram tudo, foi uma merda. Entendeu? Então, quando eu vou transcrever aquilo para filme, eu falo, o que eu posso mudar? O que eu posso trazer de diferente, né? Porque a vida real, isso eu aprendi a vida inteira. A Rosane Schwartzman, que é uma mentora, né? Essa mulher ficou super importante, né? Nossa. Era uma autora super importante, eu sou super orgulhosa dela e dela fazer parte da minha história, da história do cinema no Nós do Morro. E ela sempre falou isso, assim, ó, a vida real, ela é estopim para muita história, mas ela não dá filme. Não dá filme. Tem que inventar. Você tem que pegar a vida real e inventar. Inventar em cima, para aquilo realmente ganhar uma cara narrativa, ganhar uma coisa que vai prender, né? Porque um filme, ele não é só a exposição da vida real. A gente faz documentário. E mesmo eles, há ressalvas. Porque há documentários muito engendrados, muito arrumadinhos, alguns até que não falam exatamente o que a pessoa falou, falam o que o diretor quer. Então, tudo é narrativa. Tudo é uma visão de alguém, né? Então, foi um pouco assim que eu olhei esse dia, né? Essa noite que a gente passou de Natal sem a luz. Mas eu sabia que eu queria trazer uma coisa diferente. Eu queria dar uma ideia. Dar uma ideia. Quando você voltar da próxima vez, Senhor, que fez isso num dia lá, que eu não lembro nem quando foi, não faz. Tenta. Porque ali tem gente, tem pessoas. Porque a gente a gente fala de massa, né? Aí o povo fala, a favela. Quem é a favela? A favela tem indivíduo. Ela é feito de indivíduos. Indivíduos têm sonhos, alegrias, tristezas, subjetividades, né? Que às vezes a massa não tem. E a gente não é massa. Com toda certeza. E você, hoje a construção da favela é basicamente que pessoas que vêm de outros estados, elas vêm em uma expectativa de em busca de uma realização de um sonho, de uma vida melhor, tal. Como que um cineasta consegue buscar trazer uma narrativa assim para que isso possa impactar vidas de outras pessoas? Ai, não sei. Eu tento pensar histórias, primeiro, que me impactam, que me emocionam, que eu crio uma empatia com aquele personagem. Eu sou muito das histórias nascerem por personagem. Acho que sou muito ligada em gente, eu gosto de gente. Uhum. Então, normalmente, é um personagem. E aí, ele vai, né, como esse que eu falei do Mina de Fé, que era esta moça que já sabendo que vai dar merda, ela pula. Sabe? Então, e essas coisas vão me inquietando. Então, primeiro eu tento partir de uma história que a mim me tem empatia, né? Depois eu acho que eu começo a procurar signos, sabe? Signos, assim, o que as pessoas querem ver, o que a sociedade está discutindo, o que eu posso trazer de novo, o que eu posso dar de ideia. Isso também é algo que eu acho que eu gosto muito de história. E acho que tudo tem a ver com história. Tudo. Quando eu crio um recorte, ele é um recorte temporal. E aquele tempo, ele tá dentro de um tempo da história. Mesmo que o seu filme não fale daquilo, mas aquele tempo, as coisas que vocês respiram, aquilo vai estar ali. Uhum. Né, impresso, seja na música que a gente vai escolher para botar, seja no tipo de roupa, não sei, aquilo vai estar ali. Então, eu sou muito ligada nessa coisa da história, então eu às vezes procuro
né? E ele, como é que era aquilo? O que a gente pode dar de novo? Eu sempre fico tentando olhar a história sem olhar no passado, não ser condescendente, mas também tentar entender um pouco, sabe? E aí pensar assim, o que de novo então eu posso trazer de lá? Mesmo quando eu vou no passado, assim, pra mim sempre vai ter uma coisa de agora. Assim, eu gosto de discutir o agora. Total. É difícil. A maioria das vezes, você vai vivendo e vai vendo cenas da vida, cenas do Vidigal, e vai transformando ela em arte, né? Assim como são outras artes também, principalmente, por exemplo, o rap, onde eu faço bastante. Eu vou vivendo, vou escrevendo. Tu é uma pérola do rap. E vou construindo a música, né? Eu assisti um podcast, foi na pandemia, Judite... Pílulas de Judite. As pílulas de Judite na quarentena 2020. Isso. Antes de tudo, eu queria que você citasse um pouquinho, só um pouquinho dela, para todo mundo entender sobre o que é viver e escrever. Porque eu vi cenas do Covid, né? Do que todos nós passamos. Total. Isso muito bem explícito, muito bem nas palavras, assim, admirável na escrita. E se você puder citar algum trecho desses... Nossa, meninas, olha, se tivessem falado, eu não sou essa pessoa, não tenho cabeça de nada, eu não guardo nada. Não. Ó, uma escrita sua. Eu amo. Não, então é que eu não consigo. Nossa, leio tudo. É mais fácil eu gravar uma coisa que alguém me dá, acho que eu fico muito nervosa. Eu leio tudo, se eu tiver que ler, todas as vezes que eu li uma poesia num sarau, eu li. Entendeu? Que eu falei uma poesia num sarau, uma coisa, se ela era minha, um texto, todas as vezes eu li. Dá um negócio aqui, ó, entendeu? Normal, é muito doido. Mas eu posso falar assim, Judite é o nome da minha avó. Sim. Eu amo usar esse nome, às vezes eu uso em... como é que fala? Pseudônimo. Eu uso assim, eu amo. Eu tenho muitos personagens que chamam Judite. Eu adoro esse nome. Judite. Cara, a minha avó chama Judite Flor de Maio. Uau. Ai, é um personagem, assim, Quando não é Judite, é flor, né? É isso, flor de maio, que eu sou de maio também. Então eu me identifico muito com ela, eu me pareço com ela, e ela é uma pessoa que ela gostava de contar história. Ela escrevia bem, embora ela falava que ela estudou apenas até o segundo, ela chamava grupo escolar. Eu fico achando que é logo depois da alfabetização, segundo ano, né? Mas ela escrevia porque gostava de ler, gostava de contar história. Então, eu me sinto muito, enquanto escrevo, eu acho que eu nunca tô sozinha, nunca tô mesmo. Tem ela e talvez as outras que tiveram vontade de escrever, e talvez as outras tiveram vontade de ler e não puderam. Então, e todas essas coisas vêm vindo, mas ela é muito presente, assim, comigo. E a Judite, então, gente, eu tava muito doida. Acho que todo mundo estava muito doido na pandemia. Muito, né? Essas coisas, você sair. Então, muitas das coisas, eu volto então na Rosane, é isso, né? Estopias de coisas que eu passei, por exemplo. O episódio que ela vai atrás das coisas no correio, entendeu? Um monte de coisa, fica o dia inteiro botando. Se não colocar a assim, máscara, morre. Sabe? O dia lá da briga, tem essa briga do leite no Mundial. Pelas últimas caixas de leite. Eu fui também trabalhando ali. O que você falou, eu fui trabalhando muito as coisas que eu vivi mesmo, né? Eu moro bem próximo a Niemeyer, então eu ouvia quando o caminhão... Então tem esse momento que o caminhão lava a praça, porque eu ouvia o barulho daquele caminhão que ficou lavando a praça, fazendo barulho com água que ficava lavando a praça, que era um negócio novo, assim. E eu fui tentando transcrever ali, e pensando, a ideia de pensar pílulas, ele nasceu com o título. É isso que eu acho que ele nasceu com o título. Então, os mini-contos são remédios. É como, por isso que eu digo, as pílulas de Judite na quarentena 2020. Eram pílulas de médico. Para mim, sempre escrever, eu acho que eu sempre escrevi muito, eu faço diário há muito tempo. É uma forma de, sei lá, de extravasar, de se expressar, de poder voltar depois e ver o que estava acontecendo, né? E ele foi isso, assim, mas ele se trata disso, de um tempo. Tem um que eu adoro, que eu morro de vergonha de cantar, mas que ele canta um trechinho de uma música do Otto que diz: numa casa pequena, com uma varanda, levando as crianças pra brincar, isso é pra viver.
Eu adoro essa música. Aí eu canto um trechinho agora. Isso era um negócio do Sesc, né? Sim, que sim. ofereceu, falou, pode fazer de qualquer jeito. Gente, pra quê? Aí eu entrei lá no YouTube. Já tô em casa, O quê? Entrei no YouTube, vi uns 3 tutoriais de podcast. Falei, sem fazer podcast. Menino, que loucura. Era um tal de volta, precisa disso, eu botava. Então, assim, eu adorei. Eu tenho vontade de fazer outros. Tenho vontade de talvez trabalhar uma narrativa ficcional, uma coisa meio radionovela, sabe? Dentro de um podcast. Fiquei super pensando Tô nisso. querendo mais pílulas, mais Né? pílulas, mais Ou pílulas. mais pílulas de Judite, né? Que eu acho que a Judite é um personagem interessante. Ela é essa mulher que vive com gato, com os cachorros. Eu arranquei o filho, né, de mim, assim, eu dei meus gatos, meu cachorro, arranquei o filho, que eu falei, talvez se ela for meio uma solteirona, uma mulher meio sozinha, isso vai gerar uma, né? Porque eu tinha meu filho como alívio, assim, a gente conversava, a gente brigava, a gente, né? Você fica sozinha, você e o gato. Uma hora você tá falando com o cachorro, com o gato. Falou, você viu essa cena? Menino, pelo amor de Deus. Só quem vive sozinho sabe também, né? E quem passou aí sozinho. Isso. Então, eu fiz desse jeito. Eu gosto dessa personagem. Sabe que a Tati, que é a gestora do Nós do Morro, ela gosta tanto da Judite que ela quer que eu trabalhe um monólogo. Eu fiquei pensando mesmo. Olha, Genial. Ela falou, cara, esse personagem é muito bom. Ele é um personagem que ele fala com a gente lá, e fazer um tal. rap, hein? Não, mas é a realidade mesmo de muitas pessoas que não saem de casa, né? E aí eles buscam ali naquela atmosfera ali, né? E criam suas histórias. Mas ali. ele é legal, ele dá pra ouvir. Se você Dá, botar lá não, as é pílulas assim. de Judite, você vai jogado no YouTube. Você é legal, é o máximo. Tem pô. uma, ó, tem incrível, uma, velho. tem Eu uma já plataforma, várias vezes. tem uma plataforma, acho que na plataforma Sesc também. Aham. O projeto chamava Sesc Convida, Aham. né? Que foi esse momento de coisa. Mas foi interessante isso, você ficar, mas era isso, eu botava numa TV, aí eu ficava lendo, aí eu falei, caramba, mas quando eu ouço ele, o que eu sinto falta? Sonoplastia. Sinto falta de ter uma trilhazinha gostosa, de uma coisa, entendeu? Aprimorar, né? Que eu não tinha nada disso. Sim. Era eu falando a loucura, de vez em quando dava uma loucura dessa de cantar. E totalmente sem tempo. Mas como não tem acompanhamento, é tudo bem. O meu problema é acompanhamento. Não, total. E aí faz um paralelo com a realidade mesmo, de quem quer dar um jeito e faz e corre, né? Porque pra mim era um momento que todo mundo tava, Pô, mas surgiram coisas muito legais. Eu fiz 2 coisas durante a pandemia. Fiz esse podcast, né, As Pílulas de Judite, e fiz um filme que ele já passou nos 2 festivais de pandemia. Gente, agora que eu esqueci o nome do filme, que é louca. Se Você Vier, quero te encontrar hoje. E depois, ai, não lembro, Jesus do céu. Ai, doida. Mas ele é muito legal, que eu me amarro. Que é uma coisa de rotina, assim, de você ficar tentando sair. Te vejo hoje. Ai, não vou lembrar. Ih, Jesus, não lembro, vou lembrar. Que é uma coisa de alguém... eu faço uma brincadeira, assim, como se a gente tivesse ficado nessa parada, assim, como se isso fosse se alongar mesmo. E aí faço uma viagem de que a gente criou um sorteio. Lembra o negócio de São Paulo? São Paulo tem aquele negócio do sorteio do carro, né? Sim. Que você só pode sair tais dias sai uma placa, placa, tais dias sai uma placas, placa. né? Rotatividade de placa. Então a gente tinha entrado, porque eu gosto muito dessa ideia, vou falando que ninguém rouba não, é que eu vou fazer um maior, vou fazer um de verdade, que aquele era uma brincadeira, vou fazer um de verdade. E aí a gente entra numa parada que é isso, a gente só pode sair determinados, vai sorteando, aí hoje pode sair L, W e R, só pode sair esses nomes, o resto não fica trancado. E aí tem 2 criaturas querendo se ver e torcendo pra parada dar certo. E aí acontece e tal. Mas mesmo assim a pessoa tá com medo de sair, é uma coisa. E dentro desse vídeo, eu usei uma coisa, por isso que eu lembrei disso. Eu usei um videozinho da Cíntia Rosa, que é uma atriz também do Nós do Morro, que fez um trabalho que eu achei sensacional durante a pandemia, que chamava O Que Eu Não Aprendi na Escola, que tá também rolando, é uma coisa que você pode ir lá e acessar. Que ela trazia várias pessoas, tipo, ela tem uma coisa sobre a Maria Firmina, ela tem um programa sobre, que é o que eu uso da Maria Firmina. Ela tem vários programas, ela tem um programa sobre o Rebouças, sobre o André Rebouças, ela foi falando de várias personalidades, assim, ela falava. E aí tinha um desenho, era muito legal, muito legal. Então, acho que surgiram muitas coisas nessa tentativa, né, de você ficar em casa, é muito difícil. Acho que o artista, a gente viu isso, assim, Sim. você precisa do outro. A gente precisa do outro. Jogar. Todo mundo precisa do outro. Mas é porque se a gente não joga, é isso. Você fica
pô, você fica sem o outro lado, né? Sufocado, Sem resposta, sufocado. A gente viu isso, foi muito difícil. Ao mesmo tempo, o teatro lá, filmado, naquele negócio, eu tô até hoje pensando, gente, que pena teatro não. A gente tem que pensar um outro nome. Nós somos bons, a gente vai inventar. Porque ele deu certo. Alguns, eu vi uns 2 deram muito certo. Teve um, então, que era um negócio de 12 pessoas e uma sentença, uma coisa assim o nome da peça. Que era um negócio de um julgamento. Putz, deu muito certo. Mas alguns... Entendeu? Mas é um negócio tão híbrido que não dá pra ser chamado de teatro. Teatro é um negócio muito importante da presença. Que a gente não pode perder. Que a gente tem que lutar. Porque ela, de alguma forma, quando a gente pensa nas artes cênicas, pô, ela é nosso dinossauro, entendeu? E ela tá numa raiz, ancorada numa raiz muito potente, porque quando não tem nada, se der uma merda geral aqui, tudo isso aqui, ó, sumir, tudo isso aqui, sei lá, vieram os marcianos, vieram sei lá quem, jogaram um raio aqui, sumiu tudo. O teatro, ele existe. O teatro, sei lá, pra mim é que nem no cristianismo, quando fala assim, Jesus, quando 1 e 2 estiver reunido em meu nome, eu estarei. Esse é o teatro. Se tem um interlocutor e tem lá, meu filho, o espectador, estamos em jogo. Né? Então, isso é muito importante, é uma arte muito potente. Eu sou ancestral. Né, eu falo isso que eu fiquei migrando, eu tenho muito mais ideias de cinema audiovisuais do que ideias de teatro, mas nasci uma causa de teatro. Mas eu sei a força dele, assim, porque é isso, ele se faz sem nada. No cinema você consegue você fala que você consegue ter mais ideias, mais do que no teatro, e ter mais no cinema. Como que é essas suas ideias do seu dia a dia que você vai criando? Você vai guardando as suas ideias, você vai acumulando e você está sempre pronta para ter essas novas ideias e atualizar elas? Olha, se tiver um patrocinador vendo a gente, eu sou uma máquina de ideias, tá? Posso atualizar, posso trazer de novo, posso fazer o que você quiser. Daquela gavetinha lá. É porque eu achei que você falou assim, você vai fazendo como e fazendo. Eu acho que eu sou uma pessoa de muitas ideias. Ideias em várias coisas. Isso às vezes dá uma confundida, sabe? Assim, que às vezes fica meio pulverizado, assim, eu tenho um pouco medo disso. Ao mesmo tempo, ter ideia, quando você vai tendo ideia em profissão, você precisa fazer, sabe? Senão você vai ficando bem angustiado, você pode ficar muito deprimido, você pode ficar, eu não quero. Então eu tento fazer. Então vão ter os filmes da vida, que você ganha, né, como é a Festa de Léo. A Festa de Léo é um filme... Fala um pouco sobre a ideia né, da Festa A Festa do de Léo é um filme que ele tem 9 anos de trabalho dentro do seu roteiro, passando por laboratórios, passando por fundos, né, pegando aliados, juntando aliados, né? Ele passa a existir de verdade a partir do momento que o Diogo Dal bota a mão nele e liga para mim e pro Gustavo Melo, que é o meu partner de roteiro e de direção nesse filme, e diz: eu quero filme. Aqui tem um filme. Vamos lutar para ele acontecer. Antes disso, ele era uma loucura na minha cabeça do Gustavo, botando em editais, botando, né, em fundos para que as pessoas conhecessem essa ideia. Então, isso leva um tempo, né? Então, vão ter essas ideias que você pode, aos poucos, ele fomentando. Vão ter ideias, sei lá, 7 cortes de cabelo no conto. A gente lançou ele no ano passado no Festival do Rio, o filme foi super bem, o filme é super bem recebido. Ele é um documentário, a gente já tinha ele há bastante tempo, tentando fazer, tentando fundo, não conseguimos. Veio a Leodir Blanc. A gente olhou aquela grana, era pouca? Era. Mas naquele momento a gente falou, é a hora de fazer o filme. Se a gente não fizer agora, a gente vai perder essa história. Eu acho que é a nossa última chance. A gente se jogou de cabeça dentro daquele coisa e fez um filme. Ele é o filme que a gente sonhava? Não. A gente teve que abrir mão de muita coisa. A gente teve que pensar um dispositivo, a gente teve que pensar um filme que se coubesse naquele dinheiro e que fosse barato. Mas a gente pôde trazer aquela ideia. A gente pôde trazer aquela história à tona num momento que foi importante. Então, são essas coisas que eu acho que você tem que ir balizando. Satisfação de concluir a ideia. Exatamente, fazendo. E às vezes uma coisa anda mais, aí você trabalha mais naquela ideia, você deixa a outra lá parada. Às vezes você volta a trabalhar numa ideia de mó tempão porque alguém falou dela, alguém deseja, né? Falou, pô, talvez eu pudesse te ajudar nisso. Você fala, poxa, vou trabalhar então nela aqui. Ou porque um edital X fala lá, estamos procurando ideias de mulheres.
Ai, tem lá um filme de mulher, vamos catar ele, vamos ver se a gente trabalha, vamos ver se a gente bota aqui. Então tem muito a ver também com como tá aquele momento, né? Pra pensar, mas eu ainda desejo fazer muitas coisas, tomara. Será que vai ter a festa da Lu? Tem a festa do Léo, a festa da Lu, bora fazer a festa da Lu. Eu adoro, eu percebi que eu adoro filmar festa. Uhum. E é sempre muito difícil. No Mina de Fé tinha um baile, que era a grande festa da volta do cara para o morro. Foi uma dificuldade, choveu, queimou caixa de som, foi uma loucura. E quando a gente conseguiu filmar, o Mina de Fé era na película. A película andou no chassi e a gente não pôde usar. Aí fui fazer o Acende a Luz. É uma festa de Natal, é isso que as pessoas estão preparando. O dia de filmar, isso não tá no filme, tá só na cabeça de quem passou lá. Gente, chovia pra caramba. Aquelas cenas que a gente vê do Natal, luzinho, o cara ali, era assim, tira a capa, bota a capa, tira a capa, bota a capa. Corre, cobra maionese, cobra farofa. Foi assim, quando eu vejo o filme eu falo, nossa, o cinema é mágico. O cinema é mágico. O cinema é mágico. O tempo inteiro. A festa de Léo não foi diferente. O dia de filmar a festa do Léo. Olha, que a minha personagem, ela faz de tudo na vida pra dar festa pra esse menino. O menino é a vida dela. Parar com esse negócio de que criança de favela não tem mãe, né? Que tem um monte de filme por aí que os outros faz, bota no espaço da favela, as crianças estão tudo na vida. Correndo sem mãe, sem pai, sem ninguém por aquela criança. Quer mostrar que o filho tá largado sempre. Né? Esse Para com essa palhaçada. Que meu filho é todo cuidadinho, o filho da minha mãe é todo cuidadinho, minha família, porra, todo mundo cuida. Eu cuido do meu filho, cuido do filho dos outros, os outros cuidam do meu filho, porque é isso é favela. Talvez sejam essas coisas as melhores coisas que tenho aqui, assim, o que a gente conseguiu reservar do quilombo. Que maravilha. E trazendo a realidade. Aí, deixa eu só falar essa coisa. Aí, foi o dia mais frio do ano de 22. A gente passou a noite inteira numa laje, filmando uma festa onde acaba ao amanhecer. Tem uma cena no amanhecer. No dia mais frio, gente. Se o Vidigal já é frio, no dia mais ou menos frio, eu nem sei. Chegou uma hora que a dona Neuza Borges, que estava lá, uma senhorinha, pra mim, uma diva do cinema, ela estava nessa filmagem da Noite Mais Fria, ela disse, minha filha, arruma um conhaque pra velha. Caraca, velho. Na mesma Sem hora eu limão olhei pra mesmo. um conhaque, arrumaram lá um conhaque, meu filho. Pois ela bebeu, ela botou no café, ela aplicou todo mundo e a gente filmou até de manhã, graças a dona Neuza Borges, a sua sabedoria ancestral. O Dreia salvou, hein? Foi na parte alta ou na parte baixa? Na pedrinha. Na pedrinha? Na pedrinha, na pedrinha. ponta, meu povo. Assim, Onde recebendo passa a tudo. nuvem, a ventania, tudo ali. Foi puxado, mas é lindo. Ô Lu, e essa gaveta aí? O que vai sair aí depois aí? Tantas obras aí saindo, Mina de Fé, 5 vezes Favela. A gente sabe que essa gaveta aí tem uma Tem história. Eu, nesse momento, eu trabalho 2 projetos. Assim, meio... Um indo, outro indo, aí um sai num laboratório, eu vou, aí trabalho um pouco nele, aí o outro sai no laboratório, eu vou. Falei, ai meu Deus do céu. Um chama nesse momento meu irmão, o outro chama A Noite da Princesa. São filmes muito diferentes. Curtas? Não, são longa-metragens. Uau. São filmes muito diferentes, mas os dois namoram um pouco ali o suspense, o terror, que é um tipo de filme que eu gosto muito. É o filme que eu mais vejo. Eu amo filme de terror. Meu filho ama filme de terror. Tipo, sei lá, meu filho com 7 anos já tinha visto Iluminado. É nesse nível. Amo mesmo. E venho de uma família mineira, assim. A minha família que eu tenho mais contato é a família da minha mãe, que é uma família mineira, que tem uma imensa oralidade de histórias de terror. Eu fui assombrada toda a minha vida. Eu preciso botar esse fantasma pra fora. Preciso. Então, assim, eles são filmes muito calcados na realidade, mas que tem essas, entendeu? Tem essas namoradas, assim, no mistério. Um é um filme de família passando por um momento difícil, porque há um dos filhos que é um menino trans. E a família tá nesse momento e ele vai ser ajudado por sua irmã mais nova, que já é uma outra geração, que já não discute isso, que não está interessada nisso, a não ser no amor do irmão dela. E vai ajudar, então, a família a entender e aceitar essa criança, que é ainda uma criança, é alguém que se descobre bem cedo.
Esse é o meu irmão. E por isso o nome é Meu Irmão, porque o filme, na verdade, é um infanto-juvenil. Então ele é muito centrado na menina de 8 anos. Eu tenho trabalhado bastante esse projeto, eu tô contente com ele. E ele, nesse momento, ele começa com uma música do Racionais. Eu achei que eu falei, caramba, ele começa com Mágico de Oz. Nem sei se eu consigo isso, mas estou projetando, eu vou projetando, eu vou tentando. Segue aí, Mano Brown. Mano Brown, Ed Rock, já vamos fazer um apelo aqui, hein? Ó, Capão Redondo, Quebrada. Vamos somar aqui com o Vidigal. Já tá autorizado, hein? Vou mandar. Vamos direto no Instagram. Não tem mais essa de mandar e-mail. Posso usar a sua música? No roteiro ele começa, porque pra mim essa música é um clássico, assim. Ele começa com essa brincadeira dos adolescentes de hoje, tentando cantá-la, que, pô, você cantar um rap, você canta rap, cara, eu acho que cantar rap, eu que não consigo nem falar as coisas que eu escrevi. Você não canta, mas você escreve. Eu tenho que treinar pra falar as coisas que eu escrevi, imagina eu ter que cantar rap. E o outro é um filme que eu ancoro ele, eu botei lá escrito assim, sobre o que ele é, eu chamei ele de terror social. Esse é um filme de terror? Esse é o de terror mesmo. O meu irmão, eu digo que ele namora o terror porque a menina, ela vive num mundo muito fantasioso, de uma casa mal assombrada, que é onde eu vivi com a minha avó. Nossa. Então isso tá lá no filme e tal. Efeitos, tem muitos efeitos. E o outro é um pouco mais denso, assim, sabe? Esse tá ancorado no terror mesmo, com signos de terror. Tô estudando filmes de terror, tô estudando roteiros de terror, tô estudando... né, a simbologia, como eu trago as coisas. Pra mim é um super desafio. Né? Pra mim é um super desafio. É um filme que chama Noite da Princesa. Ele quer revistar. Noite da Princesa? Caraca. Ele quer revistar. Não, é muito pesado, bom. assim, porque ele quer revistar. Em 2016, o Intercept fez umas entrevistas, fez umas reportagens numas fazendas do Vale do Café que estavam recriando momentos coloniais. Por exemplo, eu vou lá, a Sinhazinha tá vestida de Sinhá, a herdeira da fazenda tá vestida de Sinhá, e eu, Luciana, aceitei então ser atriz, eu vou servir o povo como amo cama. Pra mim, essa parada foi a parada mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu que já questiono muito quando a gente vai a Minas e a gente entra num super restaurante e as pessoas estão comendo, bebendo, o restaurante tem música ao vivo e você olha assim, tem grelhão, tem máscara de Flanders, tem tronco, essas coisas me deixam muito confusa, assim. Como nós vamos manter esta memória sem que ela vire circo? Sem que a gente recrie momentos de subjugar o outro, sabe? Então o filme é sobre isso, porque também junto disso tem alguns lugares que eu descobri dentro dessa pesquisa. Isso foi acabado, tá? Intercept conseguiu, teve uma briga, o movimento negro caiu de pau, foi assim, e pararam com essa história. Aí eu, dentro da pesquisa, descobri que existem lugares, por exemplo, tem um lugar aí que as pessoas pagam e você escolhe se você vai ser, se dentro de um campo de concentração você vai ser um militar alemão ou se você vai ser um judeu. Portanto, para mim, você escolhe entre subjugar e ser subjugado. Não consigo entender quem faz esse tipo de turismo. Então o filme é sobre isso, ele ataca isso, ele envolve também pessoas em situações análogas à escravidão, ele revira assim, mas com uma cara muito de hoje e de terror. Eu tô no terror. É como se essa pessoa realmente chegasse nesse lugar e tudo ali fosse de outro mundo, assim. Tô trabalhando muito, mas não sei pra quando ele é ainda. Ele é embrionário ainda, né? Mas eu já fui a 2 laboratórios com ele. E eu percebo que tem um filme. As pessoas gostam dele, tem um filme ali. Então, são essas coisas que fazem a gente falar, pô, mas tem um filme aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso Vai te empolgando mais. Vai te empolgando mais. Luciana, deixa eu só aproveitar aqui. Né? Agora eu vou ter que usar a toalhinha. Ai, meu Deus do céu. Eu que jurei que nunca usava uma toalhinha na minha vida. Aproveitando essa mesa e representando a Carol, que não tá aqui com uma bancada feminina. Claro. Queria te perguntar, a gente falou muito aqui sobre espaços, sobre acessos e sobre não espaços. Você falou aí sobre o colorismo, sobre o audiovisual, né? Tipo, falando de financeiro, sobre falta de acesso ao audiovisual é muito caro. Você, como uma mulher negra da periferia, e tendo o audiovisual como um lugar que quase não tem espaço para mulher em lugares de protagonismo,
como foi sua caminhada nesses acessos para você se sentir forte de chegar no lugar onde você está e abrindo caminhos para a nova geração? Tipo, eu me vejo aqui, tipo, te vendo falar, e isso me fortalece como mulher que tô seguindo no audiovisual. Como é que foi essa caminhada? Porque, assim, também tem um lugar opressor com a mulher, né? E como é que é também, porque é uma outra camada, ser uma mulher negra e periférica, onde o audiovisual já nega o periférico, né? Como realizar, não tendo dinheiro, algo que é muito caro e sendo mulher? Como é que começou? Como é que se dá isso daí? Tendo uma turma. Qualquer coisa na vida, você precisa ter uma turma, meu povo. Você precisa ter alguém que compre seu barulho. Então, eu acho que a primeira grande sorte da minha vida foi estar dentro do Grupo Nós do Morro. Então, enquanto eu tinha uma ideia, eu podia exercitar essa ideia com o meu grupo de atores, que eram meus amigos também. E isso foi, né, gerando uma autoconfiança, assim. Dentro do grupo, nós, principalmente num primeiro momento, nós éramos mais mulheres que homens. Inclusive, a gente fica brigando lá nas coisas do WhatsApp. Esses dias a gente falou, caramba, olha a Luciana, meia-noite e meia fazendo briguinha de gênero. Eu vou falar, vou brigar até amanhã de manhã. Porque alguém tava falando de críticas da Bárbara Eleodoro, alguém botou, porque o Nós foi citado aí nos 100 anos da Bárbara e tal. Ela realmente, ela gostava dessa ideia. E ela fez uma crítica no Machadeando, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz com o grupo, que era uma crítica, assim, ela não falava muito do espetáculo em si, ela falava mais da ideia de fazer aquilo, do grupo e tal. E aí ela dizia, as atrizes rendendo melhor que os atores. A gente usa isso até hoje, a gente sacaneia eles até hoje usando isso. Então, eu acho que assim, a gente pensava pouco nisso, a gente fazia. E essa discussão, ela é um pouco mais nova, sabe? Tá? Assim, que a gente começou a perceber que a gente estava fazendo muito, as mulheres elas começaram a perceber que a gente tinha que se colocar mais, porque eu estou, então, há 20 anos dentro do audiovisual e as mulheres estão já há bastante tempo dentro do audiovisual, mas nós estávamos sempre como suporte. Então, assim, se você for olhar as produtoras, o cinema nacional se fez através das produtoras mulheres. Sim, são muitas, todas incríveis. Aí você olha o partner dela, o diretor, é um homem. Então, assim, isso é uma realidade, né? Mas quando eu vou no set hoje, eu sou super feliz. Pô, o set tem muita mulher. Mas, ainda assim, é difícil? Você ouve das, por exemplo, assistentes de fotografia, que ainda é uma área que eu acho que ainda é muito difícil de você entrar e tal. Elas falam, você não pode deixar carregar uma bateria. O cara tá ali, tá legal, fala, deixa eu te ajudar aqui, pô, vai ajudar a amiga. Amanhã tá falando, não, que ela não carrega as coisas dela. Então, existe essa, né, essa força de uma coisa que a gente tá desde o início, mas que como não éramos as cabeças, assim, o tempo inteiro parece que você tá dando que provar que você pode estar naquele espaço. Que você sabe... porque essa palavra é tão escrota, eu não vou usar isso não. Que você pode coordenar aquela equipe. Porque no fundo as pessoas... E essa voz no imperativo, né, que esperam do homem, assim... Eu não sou uma pessoa muito no imperativo, eu sou uma pessoa do convencimento. Assim, eu acho que... Não sei se tem a ver com a minha coisa feminina, né? Mas eu sou uma pessoa do convencimento, assim. Eu não gosto de fazer nada que alguém me manda. Eu gosto que me convença. Que me prove que aquilo é legal, assim. Que eu tô fazendo isso porque aquilo vai ser bom. Aquilo é melhor do que a sua ideia, assim. Eu tenho muito isso. Então, é da mesma forma que eu gosto de ser quando eu tô nos lugares de comando, sabe? Mas eu prefiro não ficar pensando. Isso eu sei que é uma coisa de proteção. Eu não fico assim, caramba, hoje eu vou ter que lidar com aquela equipe que só tem homens. Já passei por situações difíceis de alguém se recusar, não querer fazer uma coisa, você ter que fazer um telefonema, você dizer, olha, estou passando por isso aqui na rua, já passei, né? Mas isso mais quando você fala de mercado, de TV, que é um pouco mais... Com um amigo, eu acho que, sei lá, eu acho que eu nunca fiquei fazendo essas coisas. Eu acho que eu sempre fui a menina também que teve na galera dos meninos, sabe? Nunca fiquei fazendo isso. Acho que os meninos também, porque eles sempre viram namorar meninos, meninas, eles também sempre foram meio assim comigo, que eu não sabia onde me colocar. Então, a minha questão sexual, né, porque ela não é de gênero, ela é uma questão sexual, ela me ajudou, sabe, assim? Que às vezes também você fala, porra, aí você bota uma banca assim, sabe?
E às vezes você nem é. Já dou intimidada. Mas eu né? acho ruim isso. Eu acho ruim a gente ter que pensar, porque eu já fiz esse papel, que eu não sou. Mas isso não é bom. Você tem que pensar que pra você comandar, porque isso é uma coisa muito escrota, é um resquício muito grande, capitalista, dessa coisa hierárquica, que tem um chefe, tem uma coisa, sabe, assim, eu acho muito escroto, assim, eu sempre acho que, principalmente no cinema, assim, você é tão uma equipe, a coisa é uma engrenagem tão forte, assim, né, o quanto eu acho que, sei lá, os meus atores são autores também do meu filme, porque eu posso pedir tudo, mas se esse cara não me der, eu posso despedir ele. Mas é isso, eu vou despedir. Sabe, assim, eu tenho que acreditar também que ele também olha esse personagem, que ele também tem desejos dele, que ele, né? Então... E aí, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas, por exemplo, já colocam como um cinema feminino. Eu não sei se é isso, sabe? Eu não sei, não fico muito fazendo essas questões, mas eu sou feliz de um momento de hoje que realmente somos muito mais em espaços que a gente não ia, né? Mas se você falar com cada uma tem seu momento, sua tristeza, cada uma teve que, sei lá, talvez chorar no banheiro, dar um grito de raiva e voltar. Linda, maravilhosa, falar, vamos lá, vamos trabalhar, né? Eu digo isso assim porque fiz muita reflexão, por exemplo, agora que os editais estão vindo e estão dando mais oportunidades, principalmente para nós, né, jovens que estão iniciando nessa caminhada, uma oportunidade do fazer, de ter alguma verba para começar. Eu vi alguns editais, você citou aí, e aí foi o gatilho para a pergunta. Também de vivências que eu já tive, mas sem querer levantar essa pauta, mas é uma observação que quem vive já com certeza passou de alguma forma. Mas é que os editais, eles vêm muito pautados hoje em dia sobre lugares para mulheres, diretoras mulheres, teve o Ruth de Souza agora, só para mulheres. É porque realmente, que nem, por exemplo, das pessoas negras, pessoas periféricas, Tá tendo justamente agora domingo, né? para poder trazer esse equilíbrio, né? De tipo, vamos dar espaço para quem não, porque nunca foi igual, né? É porque teve um censo, a Ancine, há uns 2 anos atrás, eu acho que tem 2 anos já essa pesquisa. Ela lançou uma pesquisa, que a pesquisa realmente é aterradora, entendeu? Claro que ali, por exemplo, não estão todos os nossos filmes de periferia, eles estão trabalhando no nicho de filmes que tem distribuidora, né? Que tem do mercado, digamos assim. Mas nós não figurávamos 1%. Como assim? Entendeu? E nós sabemos, e aí isso também, por isso gerou isso. Quer dizer, então onde é que estão essas diretoras todas que a gente está vendo? Onde é que estão todos essa força desse cinema que está correndo os festivais, que está rodando o mundo até? E aí percebeu, estão nos filmes autorais que não ganham nem mesmo esse espaço. E aí começaram a vir, né, esses editais. Por isso eu sempre falo que no Brasil tudo tem a ver para andar com lei, com política pública. E mesmo assim, a partir do momento que ela se torna uma política pública, que ela se torna uma lei, nós temos que ter os olhos abertos e temos que brigar, entrar naquelas petições, falar sim, eu quero que tenha cota de tela. Necessário. Porque senão a gente realmente não consegue fazer valer. Né? Por exemplo, existe uma lei do curta. Eu acho que eu sou a única pessoa que tô... Ele é uma lei velha pra caramba. Lei 3.600, sei lá, eu não lembro, não vou levar o nome, mas chama Lei do Curta. O que ela diz? Ela diz, o curta-metragem tem que passar antes de um filme na sessão de cinema. Então imagina, eu tenho um filme que chama Os Donos da Mata, é um infanto-juvenil. Nesse filme eu dou uma namorada nas histórias de terror. Tem uma menina que voa, foi feito lá em cima, voou num chroma key, com a barriga em cima de uma torre de computador, e quem fez ela voar foi o Alessio Slossel, que é esse cara incrível que tem no Nós do Morro, nosso finalizador, editor e tal. Mas bom, ele imagina se ele passa na frente do Homem-Aranha. Gente, a faculdade do meu filho estava garantida. Eu, talvez, pudesse estar dando um dinheirinho pra minha mãe, que tá aposentada, já tá passando por muita dificuldade. E eu tô chegando na cidade que eu tenho que ajudar meus pais. Não tá fácil. Não tá fácil, porque tenho um filho adolescente. Porque vivo uma vida que pago por ser autor. Né? Porque você paga. Você paga. Até você conseguir, né? A gente paga as nossas ideias, né? E a gente banca muitas nossas ideias. Então, imagina isso.
Mas isso não acontece. Aí tem milhões de coisas. O povo fala, porque naquela época, o grupo, o Severiano Ribeiro, o outro grupo, não sei das quantas, o grupo Star, eles faziam umas melecas de filme, eles faziam uns filmes horrorosos pra ganhar um dinheiro e botavam lá na frente. Mas, gente, aí você deixa de usar a lei? Não era mais fácil proibir os exibidores de fazer esses filmes? Se antecipar, né? Exibidor não pode fazer filme. Dono de sala de cinema não pode fazer curta pra passar antes. Não, aí você deixa de usar uma lei. Pô, é triste. Que maravilha. Não queria acabar triste. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Luciana, a gente quer que você deixe uma dica de um filme. De um filme aí pra gente, né? Um filme, indicar um filme para nossos ouvintes, pra quem tá de casa. Um filme legal, sempre é bom assistir filme, né? Ai, falei que não queria usar a toalhinha, como é que eu tô? Jesus, isso aqui tá igual meu barraco! Meu barraco é no terceiro andar, o quê? Ele ferve. Ele ferve. Vamos pra praia, então. É assim, às vezes tem que sair correndo, às vezes tem que sair correndo, às vezes eu tô digitando, falando, eu fico olhando lá embaixo, aí tá a Tânia Maia batendo, eu falo, ai, gente, vou ter que ir na praia agora, dar um mergulho e voltar pra casa. Na praia tá mais calor ainda. Ai, meu Deus, um filme, posso indicar 2? 3. Com certeza. Então tá. Eu vou indicar pra ver o 5 Vezes Favela, agora por nós mesmos. Porque percebi que o filme, a juventude não conhece o filme. Então, procura, eu sei que não é fácil. Ele tem uma péssima qualidade no Facebook. Sim. Se não achar aí, se não achar aí, meu filho, se não achar, vai lá ver, pelo menos a história você vai entender. É legal pra caramba. E quando eu assisti, eu reconheci a minha professora Genilda Maria. Maravilhosa. Pô, Nossa Gigi. professora. Ela é um templo de sabedoria. A Genilda foi professora no Nós do Morro durante muitos, muitos, muitos anos. Era professora de História da Arte, milhões de coisas. Eu adoro a Genilda. Beijo, Genilda. Beijo, Genilda, maravilhosa. Segundo filme, primeiro filme 5 Vezes Favela. E o segundo filme é Pegar visão. Branco Sai, Preto Fica, do Alex Dirney. Vocês podem botar assim, se eu falei errado o nome dele, vocês botam assim um negócio e falam, ó, eu acho esse filme foda. Todo adolescente de periferia tem que ver esse filme. Pra mim, assim, Pegou a visão, hein, galera? Incrível. Branco, não é preto, branco, preto. Acho que é Preto Sai, e agora fiquei Branco confusa. sai, lembrei. Branco sai, preto fica. Branco sai, preto fica. Já tá assim antes, tem que ser ao contrário. É isso. Deixa eu só fazer mais uma última pergunta antes de Claro, até 2, 3, 4. Olha, se soubesse que eu suar, então eu tinha bebido menos água, que aí eu não ia ter o que suar, que eu tô como? Se eu fosse um gênio da lâmpada e te desse um desejo pra você mudar aqui no Vidigal, hoje na favela do Vidigal, o que você faria? Nossa, que difícil. Mas é uma coisa pra mudar, uma coisa que eu posso trazer? Melhoria. Ai, cara, eu trazia as bolsas de estudo. Uau. Eu trazia as bolsas de estudo. Aqui toda criança fez 5 anos, começa a receber pai, aí tem que botar lá na caderneta, pra ele com 18, poder fazer o intercâmbio, poder estudar o que ele quer, poder, entendeu? É muito difícil pra quem quer estudar. Eu acho que todo mundo merece essa chance. Eu visitei Cuba em 2010 e tem algo que pra mim era incrível. Eram as incríveis conversas que a gente tinha com quase todas as pessoas, com o taxista, com o cara da pipoca, porque eles todos são muito estudados. E isso me tocou muito, porque é talvez a nossa maior disparidade, entendeu? É onde faz alguns voarem como foguete e outros ficarem agarrados no chão, sabe? Como uma raiz, assim, sem fruto, né? Que é o pior. Certo. Pegou a visão, galera? Luciana Bezerra, os favelados pode? Pô, pra mim, pode tudo. Pode pra caramba. Pra não falar palavrão que quase vem. Então é isso, família. A gente vai encerrando por aqui. Agradecer essa presença ilustre, né, nessa mesa, nesse nosso bate-papo. E sinta-se mais do que sempre convidada a participar das nossas rodas de conversa. Agradecer a nossa equipe maravilhosa que está por trás das câmeras, né?
E agradecer meu irmão. É isso aí, Saulo. Aí, galera, pegou a visão? Hoje estivemos aí com Luciana Bezerra falando todo desse processo do cinema, como é viver na favela. Então, você que quer acessar, acesse aí Os Favelados Pode, porque Os Favelados pode tudo, meu irmão. Pega a visão, sem blá blá blá, hein? E é isso. A gente faz 1, 2 e 3. Os favelados pode tudo. Pra Nosso gente grito de encerrar guerra, nós temos um com grito de chave guerra. de ouro. Os favelados pode, Pode tudo. tudo. Ó. Fechou? Então, eu fiz o coisa certinho, né? Caraca, hein? Ah, tamo como? Sincronizado. Agora que eu quero ver junto. Aí eu sou boa de junto. Vamos lá? Menino, naquela companhia do humor dava muita merda. Vai todo mundo pra um lado, eu tava pro outro. Por isso que eu tive que correr. É. O nosso é um baque, assim, ó. 1, 2, 3. Os Favelados pode tudo. Não deu certo. Vai. Vamos combinar então, vai. Mãozinha pra cá. Mãozinha pra cá. Vamos. 1, 2, 3. Os Favelados